Agradecemos, Senhor, por mais um dia em Sua santa presença, santa e gloriosa presença, Pai. Que o Senhor possa renovar o nosso espírito, Pai, a nossa mente, o nosso corpo. Que o Senhor possa nos proteger e nos blindar, Senhor, de todo o mal. Consagramos também tudo que somos e tudo que temos, nossos filhos, nossa família, nossa casa, nosso trabalho, tudo, Pai, nós consagramos a Ti, para que o Senhor nos conduza no melhor caminho, para que nós tenhamos bênçãos extraordinárias, bens multiplicados, família protegida e mãos abençoadas, para que a gente possa vencer, Pai, tudo que for necessário nesta vida, no dia de hoje e sempre. Amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Hoje o Senhor me deu a lição, né, que está em Eclesiastes 6, versículo 9. Que mais tem o sábio do que o tolo, e que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Vamos falar das lições espirituais dos olhos, né? Os olhos são as janelas da alma. O que você tem enxergado com os teus olhos? Pelo olhar do espírito, pelo olhar da tua carne, daquilo que você enxerga ali, o material, e pelo olhar de Deus. Ontem Deus também trouxe essa palavra para mim, que nós deveríamos ter uma visão ampliada, uma visão mais profunda, para que nós possamos enxergar o mundo com os olhos de Deus. Para isso, nós devemos nos aproximar mais de Deus, ter mais intimidade com Ele, estudar a Sua Santa Palavra todos os dias. É o que nós chamamos de cavar o poço, né? Ir no profundo com Deus, não apenas escutar a palavra, mas ter a sabedoria, né? Buscar a sabedoria dEle, dedicando mais tempo de relacionamento com Ele, não é verdade? Porque na medida que a gente vai ouvindo a palavra, na medida que a gente vai meditando, na medida que a gente vai se dedicando tempo a Deus, Ele também vai abrindo mais o campo de visão da nossa vida, do nosso espírito e da nossa mente, né? Então, o Salomão também dizia, né? Grande valor tem os olhos. Melhor é a vista dos olhos do que vaguear da cobiça. O olho ele é símbolo de conhecimento e satisfação humana e nos ensina também preciosas lições na Escritura Sagrada. O olho humano ele tanto pode contemplar as coisas belas e maravilhosas, como também apreciar coisas que levam à cobiça, né? Muitas vezes o nosso olho ele tá mais concentrado, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, né? A internet, né? Com tantas coisas extraordinárias e tal, a gente tem uma tendência a ter um olhar somente de coisas materiais, de coisas que nos levam à vaidade, a conquistas aqui da matéria. Mas hoje Deus te convida a ter um olhar espiritual, que você possa trabalhar o seu olho para que ele também enxergue as riquezas espirituais existentes no reino de Deus que Ele quer implantar aqui na Terra. Nós estamos vivendo num mundo difícil, um mundo cheio de maldades. Essa maldade ela está implantada no coração e também nos olhos das pessoas. Então, quanto mais relacionamento você tiver com Deus, maior será o seu discernimento também com relação ao olhar das pessoas diante de ti. E Deus também vai te dar um campo de visão que não será um campo de visão de um pato, de uma galinha,
mas será um campo de visão de uma águia que consegue enxergar de forma macro tudo o que acontece ao seu redor e enxergar coisas que muitas pessoas também não enxergam, que é a visão espiritual, que é o campo de visão, né, o acesso que Deus nos dá através dos olhos espirituais. Que muitas pessoas, infelizmente, por não ter o conhecimento da palavra de Deus, por não ter ainda aceitado Jesus como seu único salvador na sua vida, ainda se encontram cegas espiritualmente, acreditando em doutrinas da nova era, acreditando em palavras e que muitas vezes, doutrinas que muitas vezes satisfazem o nosso ego, a nossa consciência, a nossa conveniência. Mas a palavra de Deus é uma só. Muitas vezes a palavra de Deus, ela não vai ser conveniente para aquilo que a gente quer seguir na nossa vida. Mas ela é a palavra perfeita, agradável e é aquela e a única que salva, que te tira as vendas dos olhos espirituais. Sem ela não há possibilidade de você ter acesso ao céu, né? E a palavra diz que a única forma de acesso ao céu, se você não reconhece o Filho, o Pai também não vai te reconhecer. Você não reconhece o Pai. Então, se você não reconhece Jesus Cristo como seu único Salvador e só idolatra a Ele como o único Salvador, você não vai ter acesso e nem relacionamento íntimo com Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, de nós, de tudo que há na Terra, o possuidor de todas as riquezas desse mundo, o maior dos maiores. Então, por mais que as doutrinas do mundo sejam muito convenientes, né? Principalmente para os nossos olhos, para a nossa mente, que sejam doutrinas muitas vezes bem bonitas, né, de se falar, mas não é aquela que Deus quer para a nossa vida, para que haja a nossa salvação, para que haja o acesso ao céu, ao reino dos céus, né? Então, por isso que você precisa ter um relacionamento profundo com Deus, para que os seus olhos sejam abertos, né? Para que os seus olhos, verdadeiramente, a janela da sua alma, seja que entre nos seus olhos a luz que venha da fonte verdadeira, da fonte divina, que vai te levar realmente para a salvação, né? Que vai te confrontar de corpo, alma, coração, espírito, que vai tirar tudo aquilo que está errado dentro de você, mas que não vai te julgar por isso, apenas consertar tudo aquilo que precisa ser consertado, não só dentro de você, porque o processo começa dentro de nós, né? Moldando o nosso caráter, né? Purificando o nosso espírito, santificando a nossa carne, e depois ele também começa a trabalhar no nosso entorno. Por quê? Esse processo é criado dentro de nós, porque nós precisamos ser um vaso novo, né? Por isso que quando nós aceitamos Jesus como nosso único mestre, salvador, a gente se entrega totalmente. Então sai tudo de nós e entra tudo que é dele, né? A gente precisa se fazer novamente. É um vaso novo que está sendo construído ou reconstruído. Então, quando você reconhece Jesus como seu único Salvador, você nasce novamente das águas. Ou seja, você está tendo uma fé convicta de que Ele é o seu único Salvador e Ele é capaz de perdoar e de eliminar todos os seus pecados, né? De te dar uma vida nova. Você está nascendo de novo, você é uma nova criança, espiritualmente falando. Então você vai aprender tudo da maneira correta, vai aprender tudo conforme a doutrina de Deus, a doutrina do manual do ser humano, perfeito, agradável e de acordo com os olhos, né, que agradam não só as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós passamos a ser um exemplo daquilo que Deus quer na nossa terra. A gente passa a exalar o perfume de Cristo,
a iluminar as pessoas que estão ao nosso redor, a promover curas, milagres, que não é um poder que está em nós, mas o poder que Deus e Jesus Cristo nos dá para que a honra e glória dele seja demonstrada através de você, né? Porque a partir disso você dá autoridade para ele agir sobre a sua vida, porque você está sendo purificado, santificado, e só pode ser usada aquela pessoa que anda, né, de acordo com a palavra de Deus. Então a gente tem que verificar, né, e analisar tudo aquilo que está sendo alimentado nos nossos olhos, da mesma forma que a gente avalia o que alimenta a nossa mente, né? O que você vê, o que você escuta na sua vida? Você está tendo um olhar intencional das coisas que você está alimentando o seu espírito, a sua mente e o seu corpo? Quando você alimenta o seu corpo, obviamente que a gente sai um pouco da regra, né? Come uma besteirinha muitas vezes, mas a gente sabe que aquilo é errado. A gente sabe que aquilo pode provocar doenças no nosso corpo físico, né? Da mesma forma, nós temos que avaliar aquilo que alimenta a nossa mente e o que alimenta o nosso espírito. O que está alimentando a sua mente automaticamente também vai alimentar o seu espírito, né? O inimigo, ele tem o poder de agir pela mente das pessoas quando é dada a autoridade para isso. É você que dá autoridade para o inimigo agir na sua vida, através de uma brecha, através daquilo que você está alimentando os seus olhos. Se os olhos são as janelas da sua alma, então você tem que observar aquilo que você está alimentando os seus olhos. Os seus olhos estão sendo do quê? Está sendo alimentado por vaidade? Está sendo alimentado por cobiça? Está sendo alimentado por pecados? Ou está sendo alimentado com as coisas de Deus? Ou está sendo alimentado por coisas que transmitem amor, paz? Não é verdade? Então, é esse olhar que Deus quer de nós, né? O olho humano, ele contempla as coisas belas e maravilhosas. Seu olhar está sendo contemplado pelas coisas belas e maravilhosas que Deus fez nessa terra, pela natureza, pelos animais, pelas coisas do reino, né? Que também nos traz, quando a gente contempla, né, o belo de Deus, esse belo também nos traz muitas lições espirituais, né? Que nos levam a ser atraídas também às coisas do reino de Deus, que nos levam a refletir sobre situações das nossas vidas. Pode observar, quando você para contemplar a beleza de Deus nas coisas mais simples desse mundo, você para na praia, você para num lugar de natureza, você observa um animal, você vai ver que Deus está presente em todos esses detalhes. Deus vai te ensinar uma lição naquele precioso momento de contemplação das belezas que Ele fez nessa terra. Eu sempre paro para contemplar, sempre paro, né? Eu moro num lugar hoje que é do lado de uma floresta praticamente. Eu tenho uma visão só para a área verde. Eu acordo com os pássaros. Então, às vezes eu vou para a sacada, né? Eu tive a oportunidade de morar também com uma vista ao mar, assim. Todos os dias eu ia para a sacada, eu falava: Senhor, é um momento de gratidão, é um momento de conexão com Deus tão forte, tão grande, quando você para, nem que seja por 10 minutos, para contemplar as belezas que o Senhor traz para as nossas vidas. E isso você pode fazer em qualquer lugar. E Deus sempre me trouxe lições preciosas daquele momento, principalmente do que nós temos que alimentar os nossos olhos. Porque quando você se alimenta das belezas de Deus, os seus olhos são alimentados também com a luz de Deus, né? Ele começa a visualizar coisas boas para você, para sua vida, para sua família e até mesmo para aquilo que você deseja, para o seu país, para aquele lugar, né? Bom, os olhos, eles nos trazem lições preciosas com relação a tudo isso. A Bíblia, ela está repleta de exemplos de pessoas que foram alimentadas de alguma forma pelos olhos dela. Eva, por exemplo, ela foi atraída através dos seus olhos, né? Pelo desejo de cobiça.
e pecou por isso, né? Desejo a mulher de Ló também, Acã, Sansão e tantas outras que fracassaram com Deus devido à cobiça dos olhos. Daí o fato também de termos cuidado, né, com que os nossos olhos estão sendo alimentados e ter atenção também com os nossos olhos. Você vai para a internet, seja intencional na internet. Cuidado para não cair na cobiça, na vaidade, porque com a distração que nós temos hoje com isso, os nossos olhos eles vão sendo alimentados de coisas que não alimentam o nosso espírito, não alimentam a nossa mente da forma que agrada o Senhor, né? Em Provérbios 20:12, o sábio Salomão também afirmou ao Senhor: quem fez o ouvido para ouvir e o olho para ver? E em Provérbios 20, ele também diz que os olhos do homem nunca se satisfazem de ver. Em Jó 31, conhecendo o perigo também dos pecados, né, da concupiscência, né, dos olhos, o patriarca Jó também disse: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Até mesmo Jó, que era um homem justo, correto, diante dos olhos de Deus, reconheceu que muitas vezes, né, ele quis fazer o concerto com os olhos. Jó se desculpava até mesmo pelos pecados dos filhos, de tão justo que ele era, de tão maravilhoso que ele era. E aí ele foi provado na fé, né? Aconteceu tudo o que aconteceu, né? Perdeu tudo, mas Deus provou a sua fé e depois restituiu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Em Jó também é mostrada uma extraordinária experiência com Deus. Ele se expressou: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ele pôde contemplar a experiência de Deus, né? A presença de Deus de forma tremenda e poderosa. Davi também implorou ao Senhor: atenta para mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. A paz do Senhor, Ivan, irmão Ivan, bom dia. A paz do Senhor, Márcia. A paz do Senhor, todos que estão aqui acompanhando. Tenham um dia abençoado. Vamos começar, né, essa semana abrindo os olhos espirituais, alimentando os nossos olhos com coisas boas, né? Para nos enchermos do amor de Deus nesse dia. Bom, em Salmos 25 também, o Davi disse: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. E Davi também, por já ter sido vítima dos seus próprios olhos, ele aprendeu a lição quando ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Ele reconheceu, né, que ele tinha alimentado os seus olhos com coisas ruins, né, com o pecado, e ele se arrependeu. Em Mateus 6:22, Jesus também afirmou que os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Isso é profundo e tremendo. Que muito conhecido, né? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Nossa, não existe uma passagem tão clara daquilo que Deus quer nos mostrar no dia de hoje sobre os nossos olhos. Jesus afirmou que os nossos olhos não podem ser motivo de tropeço
e escândalo para nossas vidas. Ou seja, ele nos alerta com relação à cobiça, à vaidade, a tudo que esse mundo nos convida a viver. Nós temos que policiar, nós temos que nos avaliar diariamente, renovar esse voto com Jesus, diariamente pedir para que Jesus purifique o nosso espírito, a nossa alma, renove a nossa mente, para que os nossos olhos só vejam coisas boas. Em Apocalipse 3:18, Jesus aconselhou os crentes de... Não, desculpe, é outra passagem. Jesus aconselhou os crentes de Laodiceia a comprar dele o colírio santo para ungirem os seus olhos, a fim de que pudessem ver, porque estavam cegos espiritualmente. Nossa, é o que acontece com esse mundo de hoje. Existem muitas pessoas falando de espiritualidade, mas o que você precisa se atentar é que qual é a fonte que alimenta essa pessoa? Essa fonte é divina, essa fonte verdadeiramente é a fonte de luz que vai trazer, que vai purificar, que vai te tornar um templo santo verdadeiramente para que você tenha a chave de acesso do céu. Será que essa fonte ela é alimentada pela verdadeira fonte de Deus? Porque o inimigo das nossas almas, aqueles que querem nos desvirtuar, eles vão ensinar doutrinas que agradam os nossos olhos, que agradam a nossa mente, para que você caia no pecado, para que você perca a salvação, para que você não tenha acesso ao relacionamento íntimo com o nosso Deus Todo-Poderoso. E a única forma de você experienciar, ter experiências sobrenaturais, ter um relacionamento íntimo com Deus, é somente através de Jesus Cristo. Eu pude ter o acesso a conhecer, né, muitas doutrinas, né, espirituais, mas a gente percebe, né, e Deus trouxe essa visão para mim. Você vê, quando você estava cega, você não tinha o acesso a mim diretamente, né? Você não tinha o acesso a esse relacionamento de quando eu coloco as coisas dentro do teu coração, dentro do teu espírito, você sente a minha presença, eu falo com você, Deus fala comigo, eu experimento isso na minha vida hoje de forma tremenda e poderosa. E é isso que Ele quer convidar você a viver também. Mas isso, quando eu acreditava, ou até mesmo estudava outras doutrinas e tinha os meus olhos, né, cegos espiritualmente, claro que existem doutrinas lindas, pessoas que fazem coisas maravilhosas, né? Mas espiritualmente elas estão cegas. Por mais amorosa, por mais linda e maravilhosa que seja essa doutrina, que agrade teu coração, que agrade a tua mente, você precisa se atentar, pedir a Deus, o verdadeiro Deus. Você precisa identificar que o verdadeiro Deus, ele só existe uma doutrina que ele trouxe nessa terra, que é a doutrina que está através da Bíblia Sagrada e o relacionamento íntimo com Deus, para que você viva uma experiência tremenda e poderosa, vem somente no momento que você reconhece Jesus Cristo, que é o seu Filho que veio em sacrifício pelos nossos pecados. Quando você reconhece o Filho, você tem acesso ao Pai. Jesus Cristo é a chave de acesso a Deus, ao Todo-Poderoso Deus. Então, Jesus afirmou que os nossos olhos também não devem ser motivo de tropeço e escândalo para as nossas vidas. Jesus aconselhou os crentes a ungirem os seus olhos. Peça a Deus o direcionamento, peça a Deus que Ele tire as vendas dos teus olhos, que você possa enxergar através dos olhos espirituais de Deus, para que Ele possa te mostrar a verdade. Foi essa oração que eu fiz. Foi exatamente essa oração que eu falei com o Senhor quando eu ainda estava cega. Senhor,
tire as vendas dos meus olhos, porque eu quero ter uma intimidade, eu quero saber qual é a verdade. Eu quero que o Senhor me mostre a verdade. Abra os meus olhos, me faça enxergar aquilo que é a verdade. E Ele fez isso. A partir do momento que Ele fez isso, eu enxerguei quem eram aquelas pessoas, se aquelas pessoas eram as pessoas corretas da minha vida. Ele tirou as vendas dos meus olhos e me mostrou quem era quem era falso, quem era perverso, quem era verdadeiro, quem era leal. Porque tudo aquilo que a gente tem no mundo, Ele me fez ter acesso às melhores coisas desse mundo. Eu tive acesso, eu tive o prazer de experimentar fama, eu tive o prazer de experimentar todos os acessos das melhores festas, das melhores situações que uma pessoa pode desejar nesse mundo. Tudo aquilo que existe hoje em promoção, né, na internet, de mulheres que desejam ter uma casa extraordinária, carro extraordinário, uma vida extraordinária, acessos aos melhores lugares, a artistas. Eu experimentei tudo isso, eu experimentei, né? Eu só, graças a Deus, eu nunca tive acesso, eu nunca quis, na verdade, né, ter uma vida de loucura, tipo usar drogas, beber, fumar. Eu nunca fiz isso, eu não gosto disso, né? Eu não tive, eu vivi tudo isso sendo, entre aspas, uma pessoa careta, né? Que não bebia, não fumava, não usava drogas, mas tive o acesso a essas coisas também. Mas eu respeitava todas essas pessoas e cada um no seu quadrado, né? Como dizem nos dias de hoje. Então eu respeito, como eu respeito até hoje, porque eu vejo que essas pessoas estão cegas espiritualmente, elas não se preenchem do amor de Deus, porque tudo aquilo que você busca no mundo é porque falta o alimento espiritual dentro de você. Deus, Ele é o suficiente, Jesus é o suficiente. Nada nesse mundo tem o poder de substituir esse alimento espiritual que Deus nos dá, né? E nada desse mundo vai ser capaz de preencher esse vazio existencial que existe dentro de nós. É somente Deus, é somente Jesus Cristo, a verdadeira conversão. Porque existe dois tipos de conversão, né? Aquela que você ouve, que você está ali por obrigação, é a fé ainda sendo trabalhada. Você tem a fé, mas você ainda não está totalmente entregue. O seu coração ainda não foi tocado, Jesus ainda não entrou, né? Se você... Agora tem uma outra situação, que é quando você é preenchida verdadeiramente pelo amor de Deus. Quando você tem aquela fé convicta, quando Deus faz você experimentar situações extraordinárias, ter experiências extraordinárias com Ele, sabe? E muitas vezes acontece isso no nosso deserto, para que a gente aprenda a viver de acordo com a obediência de Deus, a viver sobre a direção de Deus, que foi o que eu aprendi. Porque antes Ele também cuidava de mim, Ele também usava pessoas para me colocar na direção correta, mas eu queria viver. Eu falei, eu tenho aquele velho sabotador da nossa mente, né? E do espírito maligno que quer nos levar para o outro lado, quer que a gente faça perder a salvação. Se tem uma vida só, você só tem uma vida, você tem que aproveitar essa vida. Meu Deus, quando eu entendi que não é as coisas do mundo, porque eu tive acesso a tudo de bom desse mundo, e nada desse mundo é capaz de nos preencher. Somente Jesus é capaz de nos preencher verdadeiramente e trazer a felicidade verdadeira para a nossa vida. A disciplina correta, a vida correta, o caráter correto. Para você construir uma vida na base da rocha, uma vida verdadeiramente plena, onde você é respeitada por quem você é em Cristo Jesus. Porque aonde você chega,
as pessoas se inspiram em você, se inspiram no seu caráter, porque não é o seu, é o que eu falo. Eu não quero que eu seja vista. Eu quero que as pessoas enxerguem a luz de Deus sobre a minha vida. Eu quero que primeiro chegue Jesus e depois, se for da vontade de Deus, que me enxergue. Por isso que eu me coloco na condição sempre de humildade, de serva. Eu falo que eu sou uma formiguinha trabalhadora do reino de Deus. Eu não quero títulos, eu já ganhei muitos títulos nessa vida, em vários segmentos e sentidos, na profissão, na carreira, mas eu não me coloco porque eu jamais quero que a soberba e orgulho prevaleça na minha vida, como um dia o ego prevaleceu, porque eu achava que eu era, fazia, acontecia, que era eu, era a minha força. Mas Deus fez eu reconhecer e ter a humildade de reconhecer que é Ele quem controla a minha vida. Ele deu sim o acesso a tudo desse mundo para eu perceber que nada desse mundo é capaz de substituir Deus na minha vida. E eu reconheço hoje que eu não sou ninguém e não seria ninguém e não sou preenchida com a verdadeira paz e felicidade desse mundo, né? Não são as coisas materiais que preenchem, não são pessoas super, né, renomadas que preenchem, não é fama, não é dinheiro, não é riqueza, não é nada disso que te preenche. É somente o amor de Deus que vai preencher a tua vida. E Ele vai ser capaz sim de dar tudo o que você quiser, tudo o que você quiser, mas Ele vai te dar isso quando você reconhecer que você não é ninguém, que Ele é maior na tua vida, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós conquistamos tem que ser para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Ele quer que os nossos olhos sejam alimentados primeiro com as coisas do reino, que esse é o tesouro maior deste mundo. É o tesouro de Deus, o alimento espiritual que Ele nos dá. Ele quer que nós sejamos preenchidos primeiro com os olhos espirituais do reino, com uma visão de águia, para que a gente possa ser um instrumento dele aqui na terra, para que a gente possa ganhar almas, para que a gente possa conquistar a coroa mais valiosa desse mundo, para que a gente chegue no reino dos céus e que Ele nos receba de braços abertos, porque lá você não vai ser mais um em uma multidão, você não vai ficar buscando a aprovação de ninguém, você não vai ficar buscando o reconhecimento de ninguém. Quando você chegar no reino dos céus, Jesus vai pegar você da onde você estiver, né? Vai falar: peraí, eu quero que vocês vejam aqui a minha serva, olha quanta, eu quero que vocês a vejam. Ele vai te honrar. Ele vai entregar a coroa mais valiosa, com todas as pedrinhas, com tudo que você fez aqui na terra para honrar e glorificar, com todas as almas que você ganhou só com seu exemplo, só por ter sido uma verdadeira serva com os olhos que agradam o coração de Deus. Em Hebreus 12, o escritor também nos aconselhou a olhar para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, os nossos olhos devem estar focados, fixados no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fixa os nossos olhos no Senhor Jesus, nas coisas do reino de Deus, todo o resto é acrescentado na nossa vida, mas de uma forma plena, de uma forma feliz, perfeita e agradável, não só para nós, como também para o Senhor, e que tem que ser agradável primeiro ao Senhor, depois para nós, né? Então, o Senhor nos convida a ter esse olhar, um olhar pleno, que seja fixado no reino primeiramente, que nossos olhos sejam bons, para que todo o nosso corpo exale luz, e a luz que alimenta essa fonte divina do nosso espírito e dos nossos olhos é a fonte divina de Deus,
que só vem através de Jesus Cristo. Só Jesus é o suficiente para carregar toda a sua fonte de energia, de luz divina e maravilhosa, que impacta esse mundo, que ilumina esse mundo e que traz amor, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a verdadeira plenitude que um ser humano pode viver nesta terra. Você vai perceber que Jesus abriu mão de toda a glória dele aqui na terra. Ele quis ser a pessoa mais humilde. Ele quis demonstrar para nós o como nós devemos ser, para que Deus nos honre. Então, vamos fixar nossos olhos em Deus, nas coisas do reino, e tentar levar uma vida que agrade o coração dele, primeiramente, porque todo o resto ele vai acrescentar a nós. E nós seremos glorificados nessa terra, honrados nessa terra, e também no céu. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Que Deus abençoe a vida de todos que estão presentes nesta live, que todos que estarão vendo também esta live, que o Senhor preencha o teu coração e que Ele preencha os teus olhos de toda a luz, de todas as coisas mais belas e preciosas do reino de Deus, para que a sua vida seja plena, perfeita e agradável aos olhos de Deus. Gratidão. Deus abençoe os dias de vocês. Amada Márcia, é verdade, né? Você vê Deus falando hoje de novo, né? Nós falamos no culto ontem. Deus deu essa palavra, né? Dos olhos espirituais. Que a gente possa sempre se preencher desse amor dele sobre as nossas vidas, né? E ter a testificação dele daquilo que ele deseja nas nossas vidas. Porque se a direção está sendo dele, é porque nós estamos no caminho certo, né? Gratidão, tá bom? Eu que agradeço pela honra de estar aqui falando da palavra do nosso Senhor, né? É uma honra e um privilégio, é uma bênção também, não só é uma bênção na minha vida também, estar aqui, né, transbordando a palavra de Deus para suas vidas. Em nome de Jesus eu agradeço, que vocês tenham um dia abençoado, tá? Na presença do Senhor. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Na segunda eu consigo só entrar às 9h30, né? Porque eu tenho que deixar meu filho aqui, tem os compromissos da manhã do meu filho, por isso que eu só entro às 9h30. Nos outros dias eu entrarei às 9h, se não houver problemas de conexão, tá bom? E aí eu vou tentando, porque a obra não pode parar. Deus abençoe o dia de vocês grandemente. Amém, Márcia. Igualmente, você também, amada, é tremendamente usada pelo Senhor. Eu sempre sou preenchida de tudo que você fala, do teu louvor. É sempre muito bom, né? Nós nos enchermos desse alimento espiritual precioso que é a palavra de Deus. Gratidão. Um beijo, tenha um bom dia. Até logo.